O Haki é o poder mais misterioso de One Piece. Descrito por Kaido, a então criatura mais poderosa do mundo, como o poder supremo, capaz de superar as Akuma no Mi e até os seus despertares, até agora a gente não sabe exatamente como a manifestação dessas habilidades se dá ao longo do tempo. Durante o time skip, Luffy deixou claro que adquiriu um controle diferenciado sobre essas técnicas, não só dominando o armamento e observação pela primeira vez, como também conseguindo canalizar o seu Haki do Rei contra os tritões aliados de Rod Jones, desmaiando mais de 50 mil inimigos em poucos segundos. Depois vimos que dentro dessas técnicas existia ainda mais profundidade, níveis que a comunidade instintivamente começou a referenciar como os Hakis avançados. No arco de Whole Cake Island, em especial no intenso combate contra Katakuri, Luffy reproduziu a técnica mais poderosa do seu inimigo, um domínio tão completo do Haki da Observação que o permitia enxergar alguns segundos no futuro. O Haki da Observação avançado é o primeiro passo que te permite entrar no ringue dos maiores combatentes da obra. Mas durante o arco de um ano, descobrimos que estar na mesma linha do tempo não é o suficiente para derrotar os maiores tanques do mangá. Big Mom e Kaido são praticamente invencíveis para o combatente médio em One Piece. Com constituições diferenciadas, pele e escamas que lembravam um balão de ferro ou quem sabe um dragão mitológico respectivamente, ficou provado que para derrotar os Yonkous seria necessário poder de fogo. E foi aí que compreendemos que o Haki do armamento também tinha um outro nível que Rayleigh já tinha demonstrado para Luffy durante seu treinamento na ilha Rusukaina. Até mesmo Sentomaru em Sabaody mostrou dominar essa técnica, mas àquela altura não entendíamos como aquilo funcionava. Luffy aprendeu o Haki do armamento avançado, entre aspas, porque esse termo não existe no mangá nem no anime, do vovô Ryogoro, uma técnica capaz de causar dano internamente sem ter que ultrapassar as barreiras físicas protetivas de seu oponente. No entanto, o Haki do armamento e o Haki da observação também dobram seus joelhos para o tipo mais especial e raro de Haki no universo. O poder dito despertar apenas em uma pessoa a cada 1.000.000. O Haki do Rei. E no combate contra Kaido, daquele jeitinho autodidata e maluco, Luffy conseguiu destruir todos os seus limites, ir além do próprio conhecimento, da própria força e dominar o Haki do Rei a ponto de usá-lo para imbuir os seus próprios golpes. O Haki do Rei avançado ou ofensivo, como a comunidade gosta de se referir, certamente mudou completamente o jogo. Mas Oda não quer limitar sua função apenas para os combates mais longos. A vontade do conquistador, a aura do imperador, um poder tão intenso, mas que significa tanto, vai além dos socos e chutes na obra. Silvers Rayleigh, o homem que ensinou e mostrou praticamente tudo o que o agora Yonkou Luffy sabe sobre Haki, talvez seja o homem vivo com mais conhecimento e experiência sobre as técnicas, rivalizando apenas com Garp. Mas o que esse poder especial tem de diferente? Será que um poder tão nobre seria enfraquecido pelo tempo? Reis e conquistadores perdem a sua ambição com o passar dos anos, se tornam mais velhos, mais frágeis, mais fracos. Sua vontade não se faz da mesma maneira, e sua chama é lentamente apagada até sobrar apenas cinzas. Claro, essa é uma maneira de ver, mas a cada ano sobre o trono, não é possível argumentar que um rei se torna mais forte? A cada novo desafio superado, nova técnica aprendida, novo inimigo derrotado, será que alguém com a vontade do conquistador não simplesmente está amolando o fio de sua espada e tornando-a cada vez mais mortal? Pesada é a cabeça que veste a coroa. E justamente por isso, alguém como o Rei das Trevas, Silvers Rayleigh, pode ser mostrado como o Haki do Rei é a única modalidade de poder que nunca deixa de ficar mais e mais forte. Mesmo limitado pelo seu corpo físico, que apesar de extremamente forte, não é mais do mesmo nível da sua juventude, Rayleigh ameaçou o Yonkou Barba Negra a ponto de evitar um grande derramamento de sangue e ainda manter viva, e com a sua fruta, Boa Hancock e todos os habitantes da ilha Kuja. Será que realmente existe limite para o Haki do Rei? Vamos discutir isso e muito mais nesse episódio, que podemos ver Barba Negra contra Hancock, a gente pôde chorar com Dragon Rikuma, se revoltar com o Sabo e principalmente sonhar com o Luffy. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek, review do episódio 1088 de One Piece, que teve uma porrada de coisa interessante, mas teve
o Rayleigh lançando um hackzão nervoso, e a gente vai discutir um pouco sobre isso, além de Barba Negra, além do sonho do Luffy, da reação ali, da questão do Dragon e tudo mais. Então, se você puder, deixa o like, se inscreve essa moral pra gente. E Alan, sem mais delongas, chama a vinheta, chama essa porra aí. O episódio abre já com a Hancock, a Sanderson e companhia a salvo, conversando com o Rayleigh. E é uma resenha interessante, né? A gente lembra da Shaq. Cara, a Shaq foi revelada como Imperatriz Kuja há não muito tempo atrás. Já era uma teoria antiga da comunidade, mas que foi cada vez ficando mais forte. A gente sabe agora que a Shaq era uma das Imperatriz Kuja entre a Hancock e a Gloriosa. E quando, através da narração do Rayleigh, nós voltamos para o conflito, eu achei fascinante como montaram o cenário. Você vê os 3 diferentes polos de poder. Kobe representando a Marinha, Yonkou, Barba Negra e, claro, Rayleigh também negociando com a Hancock já, a essa altura, uma refém. A gente tem mais ou menos 1 minuto de cena até a aparição do Rayleigh. E esse minuto constrói muito bem a tensão que gera um impasse quebrado pelo Rayleigh. Então você fica nervoso, você vê que o Barba Negra não vai soltar Hancock, ele não para de segurar a mão gigante. O Kobe, aí, na moral, o Kobe é mó vacilão. Quando o Barba Negra dá uma pelada no saco dele, não, você é o herói, né, me ajudou lá no stand de Rockport, consegui derrotar o Wang Zi. E aí ele fala, então, você sabe que eu amo meus companheiros, né? Eu preciso dos meus companheiros de volta, então eu vou pegar daqui da Hancock e tal. O Kobe Reis fala, não, solte ela. Então ele fala, e temos que pegar os marinheiros também. O Kobe, tá maluco, cara? Vamos ajudar a Hancock, ela merece. Aliada, companheira do Luffy também, cara, que isso? Mas não, o Kobe, ele tá focado ali no dever dele. O dever no momento, cara, não tá nem aí pra Hancock, pras piratas Kuja, ele quer ajudar os marinheiros. O que me lembra, tá? O Kobe chegou na ilha soltando o Serafim, tacando fogo na porra toda, e depois girou pra Hancock e falou, não, vamos devagar, a gente não quer machucar... Enfim, o Kobe, o herói, durante todo esse contexto aqui, é meio sus. Bom, brincadeiras à parte, a gente sabe que ele tá representando ali a Marinha, e que, na verdade, o foco dele, claro, é todo mundo saia com vida. O Kobe é uma pessoa, assim, do bem, mas eu tô zoando. Tem que dar uma gastadinha, uma gastine. A construção da tensão é perfeita, o olhar doentio do Barba Negra, aquela altura que ele nega a oferta da Hancock, você começa a pensar, ele vai matar todo mundo. Mas, na verdade, não. A gente adentra a escuridão da própria pupila do Yonkou, e aí, de lá, um raio vermelho quebra toda a tensão para gerar aquele efeito da salvação heróica de Silvers Rayleigh. Então, só para deixar claro, muita gente pode ter se confundido, isso é uma cena do capítulo 1059 que de fato mostra que o Haki do Rei do Rayleigh estava exalando sim quando ele aparece, só que é muito mais discreto no mangá. Você vê ali num quadrinho um raio saindo, mas como é muito mais reduzido, o anime resolveu realmente mostrar um nível de poder diferente do Rayleigh quando o assunto é Haki do Rei. Ficou uma cena maneira, né? Por trás do mar de estátuas, né? De grandes amantes da boa Hancock, a gente vê, ó, saindo raio pra tudo quanto é lado. Isso me fez questionar. A Toei, claro, estendeu a cena, deixou mais hypado o Rayleigh, mas eu acho que nada ali não é canônico. Acho que simplesmente é uma extensãozinha de cena que caiu muito bem, porque, pra vocês terem noção, esse episódio tá adaptando 3 capítulos diferentes, não completos, mas tirando coisa de 3 capítulos. Então, tem coisa do 1059, tem coisa do 1060 e tem coisa do 1061 nesse mesmo episódio 1088. Então eles têm bastante material pra trabalhar, e eu não gosto de ficar falando que é filler, é tudo filler e tal. Eu não acho que essa parte do Rayleigh seja filler, é simplesmente uma extensão da Toei. E aí isso chega ao nosso ponto principal. O Haki do Rei, ele fica mais fraco, esse poder de desmaiar, ou talvez o poder de intimidar. A aura do Conquistador, ela fica mais fraca, ela tá realmente diretamente conectada à sua juventude, ao seu poder físico? Ou será que existe uma maneira de você deixar ele cada vez mais poderoso, cada vez mais concentrado, algo que reflita a sabedoria de um rei, ou o domínio que ele tem dos próprios sentidos, dos próprios poderes? Eu acho que acaba sendo um questionamento bem interessante, porque eu acho que tem uma lacuna em One Piece quando o assunto é esse. O Barba Branca seria o maior exponente de Haki do Rei vivo até morrer. E ele morreu antes da gente ter chance de realmente explorar o Haki na obra.
Bom, fica confirmado na mão do Rayleigh e na mão do Garp, que são os caras mais velhos, são os maiores expoentes da antiga geração, fora Roger e Barba Branca, e, bom, quem sabe Shebeck, se você quiser incluir nesse balaio, e que ainda estão vivos. Eu gosto de imaginar que essa parte do Haki do Rei, sem ser a de combate físico, a parte mais de intimidação, de aura, ela não perde força, ela só conquista mais e mais. Porque pensa só comigo, 2 anos atrás, o Rayleigh já avisou que não tancaria um combate X1 contra o Kizaru. E agora, contra o Barba Negra, que já tá com fruta acumulada, que já tem Haki, que já é Yonkou, que já tem o bando dele, você sabe que a luta seria ainda mais difícil pro nosso senhor da terceira idade. Mas mesmo assim, o Barba Negra abre mão, cede ali. Sim, a gente pode interpretar da maneira racional, o Barba Negra é mais inteligente, ele tá ali numa situação que é uma sinuca de bico, porque parte da tripulação dele tá petrificada, ele precisa da Hancock para despetrificar, o Colby também tá ali, tem outros marinheiros, é uma situação que pode ficar cabeluda para o Barba Negra. E o Rayleigh, de certa maneira, representa uma saída, uma escapatória, alguém moderando aquela situação para ele poder tomar a sua vantagem, como ele toma, até ele sequestra o Colby no final. No entanto, será que a intimidação do Rayleigh também não tem uma parte nessa equação que pode ser relevante para a decisão do Yonkou? Será que alguém mais fraco não faria ele virar e só falar, cara, eu vou explodir tudo, dane-se, entendeu? E aí eu dou meu jeito depois, eu mato a Hancock, eu tento por mim mesmo, enfim. Eu acho que o Barba Negra, de novo, tomou a saída mais inteligente, mas eu gosto muito da participação do Rayleigh nesse conflito. Nota 0 pro Colby. Foi fraco, Colby, sinto muito de informar, foi fraco. Legal também um destaque para os Seraphim, né, é a introdução do questionamento que vai ser carregado para a próxima saga e vai certamente ser respondido. Não quero spoiler a galera do anime, óbvio que eu já sei porque eu leio o mangá, né, senão... Seria um baita de um fake nerd se estivesse enganando vocês, ou me fazendo de maluco. No entanto, é bem interessante. E essa introdução vai ser relevante pelo resto da obra. E já é relevante, se você quiser teorizar e pensar nos pacifistas, pensar no fator de linhagem, tudo que pode estar envolvido, eu acho que está bem claro. Porque antes mesmo de dar a revelação da última saga, eu e o Lipen já teorizava muito sobre isso. É a combinação de todas as tecnologias já mostradas em One Piece pós-time skip. Clonagem, gigantificação, fatores de linhagem e tudo mais representado pelos integrantes do grupo Mads, os grandes cientistas malucos, né? Queen, Judge, Caesar e Vegapunk. Da notícia do Colby sendo sequestrado, a gente passa para os revolucionários, que também saem muito no jornal, uma transição inteligente, porque o que a gente está vendo é a notícia fatídica. Uma notícia que foi incitada há muitos e muitos capítulos, muitos episódios atrás, acho que no 957 do anime, se eu não me engano, e agora a gente vê finalmente o título do que aconteceu no Reverie. Sabo mata o Rei Cobra e Princesa Vivi está desaparecida. É basicamente isso que está na manchete do jornal do Big News Morning. E eu achei uma cena divertidíssima, quando a gente olha as cores do Reino Kamabaka, como tudo tá montado ali, Caraço, Belobete, Lindbergh, Morley, Koala e Ivankov. Eu acho muito divertido como eles passam a acreditar cegamente no Sabo e falam, é o Sabo, o bagulho é o Sabo, foda-se, é o Sabo, fechado com o Sabo e valeu. Eu achei isso bem engraçado. Só que toma um tom soturno e sombrio quando a, entre aspas, câmera vira para Dragon. Olhando Dragon e Kuma interagindo é muito trágico, ainda mais pra quem tá no atual do mangá. Não vou spoiler também, tá bom. Mas olha só, é muito pesado. E eu acho que o contraste mais forte é a reação do Dragon ao jornal. Ele é um cara que parece ser muito do bem e que faz de tudo para melhorar a vida das pessoas, mesmo tendo essa grande e brutal tarefa de comandar um exército revolucionário. E essa aparência pacífica fica clara quando ele fala que não perdoaria o Sabo se as atitudes fossem verdade. Ao mesmo tempo, ele não é nenhum cara burro, né? Ele sabe que o Jornal Econômico Mundial não é a fonte mais confiável do mundo para acontecimentos, mas que acerte às vezes, erra também diversas vezes. Inclusive, é vítima de suborno e afins. Por mais que ele não saiba que já teve vezes sim que o Morgan recusou o suborno, inclusive saiu na porrada com a gente da Ciferpol. Enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a tragédia do Dragon olhando seu amigo, refletindo e perguntando, tá, mas me conta, o que aconteceu lá no Reverie? Só que seu amigo não tá mais lá, é simplesmente um robô que segue ordens, que já foi abusado como escravo durante dias e dias, meses e meses, tempos e tempos, e agora repete a sua atitude de escravo, de robô, de programação, as suas ordens.
é muito triste, muito trágico, e o anime conseguiu dar um foco bem legal nessa cena que vai também funcionar como uma base para a relação de Dragon e Kuma, que vai ser mais expandida no futuro. No último minuto ali a gente vê que a Marinha conseguiu interceptar a ligação do Sabo para os revolucionários em Kamabaka, e isso vai ser importante no futuro, provavelmente. No entanto, agora a gente pega a transição bem legal do Sabo, nem confirmando nem negando o que ele fez ou deixou de fazer, pro Luffy incrédulo, né? Ele não vai aceitar que o Sabo matou o Rei Cobra e ficou por isso mesmo, e a comoção em todo o bando é maravilhosa. Como eu disse mais cedo, esse episódio está adaptando 3 capítulos diferentes, 59, 60 e 61. E durante esses 3 capítulos tem diversas interações do bando que ficaram um tanto condensadas nesse e no último episódio, de uma maneira que ficou muito agradável. Até os reis dos mares estão em choque com a reação do Luffy. Ele tá se tacando no chão, esperneando, e o Sabo nunca faria isso. E é legal até que a Robin faz uma distinção interessante. Ela, que passou um bom tempo com os revolucionários durante o time skip, fala: os inimigos revolucionários não são os reis, são os nobres, né? No caso, os nobres celestiais, em comparação aos monarcas que comandam as determinadas ilhas. Esse é o foco dos revolucionários, Gorosei e Tenryubitos. Isso gera uma reação maluca do Luffy, né? Ele já quer ir pra Marijoa, quer fazer acontecer, só que o Zorão, a gente sabe, tem um papel de liderança e maturidade no bando que é muito diferenciado. Ele é uma espécie de vice-capitão de imediato nessas situações, porque ele segura o ímpeto maluco do Luffy. E dessa vez, com um discurso bem bacana, ele consegue convencer não só o Luffy, mas todo mundo, de que não seria uma ideia boa e resgatar a Vivi, mesmo que seja esse o objetivo dos Chapéus de Palha nesse momento. Vamos resgatar a Vivi, vamos dar um jeito, let's fucking go e tal. Ele dá um argumento muito maneiro, baseado nas palavras do próprio capitão, né? O que deixa de uma maneira que não fica assim, uma hierarquia, o Zoro tá mandando no Luffy, é uma ordem do Zoro. Claramente, é um conselho, um aconselhamento baseado nas próprias palavras do Luffy, que ele, desgostosamente, tem que aceitar, porque o Luffy do passado estava certo, não era para ter interferido na aventura do Ace, assim como interferir na vida da Vivi no momento, não vai fazer sentido, ainda mais o Luffy seguindo sua própria jornada, seguindo seus próprios sonhos. A Vivi a gente nem sabe se tá bem ou se não tá, quer dizer, a gente agora sabe, né? Tá intocada com o Morgans e companhia. Numa hipótese que eles nem sabem se a Vivi tá bem, ou tá mal, ou tá aqui, ou tá ali, enfim, não faria sentido. E essa participação do Zoro é muito boa. A gente vê que todo mundo dá uma gastada no Zoro. Zoro, não sei o que lá, vacilão, demônio, Yakuza, safado, bêbado. E aí, na hora do Sanji, ele fala: seu marimbo de bosta. E aí é muito bom que o anime mostra o pescoço do Zoro cheio de veia, ele revoltado, mas aí quando o Sanji fala, ele já vira um sorrisinho e fala: mas eu não vou ser zoado pelo 4º lugar, não sei o que lá. E aí essa gastação pega o Sanji. Cara, ficou uma cena muito divertida. É muito doido pensar que a gente já tá há mais de 1000 episódios vendo o Zoro e o Sanji discutirem. Mas ainda é bom, ainda é muito divertido e ainda é muito dinâmico e natural. Então esses momentos da tripulação no Sunny, viajando entre arcos, cara, sempre vai ser especial. Agora que a gente tá acompanhando semanalmente há tantos anos e que os arcos estão cada vez mais longos, esses momentos estão cada vez mais curtos, fica mais especial ainda. E certamente o momento mais especial do episódio foram os últimos minutos, onde a gente pôde acompanhar a história do Luffy em relação ao seu grande sonho. A reação de Cara Chapéu de Palha, a maneira que ele conta, a transição do seu passado com Ace e Sabo, a promessa entre irmãos, a revelação de todas as pessoas que ele contou, que inclui Chapéu de Palha na sua família mais próxima. Ace, Sabo, Shanks e agora todos os membros da tripulação do Chapéu de Palha. Essa é a verdadeira família de Luffy, e essa família são as únicas pessoas no mundo que sabem o seu maior sonho. A reação de todo mundo já deixa um monte de dica. Eu tenho certeza que quando a gente chegar no final de One Piece, a gente vai olhar pra trás e falar: era isso, por causa disso, daquilo. Porque o Jinbe reagiu dessa maneira, porque o Sop reagiu daquela outra, porque o Zoro falou isso, porque o Sanji falou aquilo. Mas certamente esse momento aproxima o leitor, porque nós somos um dos Chapéus de Palha. Por mais que a gente não saiba exatamente qual é o sonho do Luffy, a gente tá ali no bando com ele, vivendo essa emoção e essa intimidade absoluta. Então, o final do episódio é muito lindo. A trilha sonora, as escolhas e, principalmente, eu tenho que dizer, a ousada escolha de fazer uma nova versão de We Are para descrever a metáfora do Luffy contando, ou até
cantando o seu sonho para os outros chapéus de palha. Eu achei um pouquinho estranho no início, mas depois acabou me pegando, porque eu senti que era uma nova versão de algo já antigo, já conhecido, que é a paixão do Luffy pelos mares e seus objetivos e seus sonhos. Só que a gente tá acompanhando tudo isso de fora, né? A gente não sabe de dentro da cabeça do Luffy o que ele tá exatamente sentindo, ou o que ele tá querendo, ou o que ele tá fazendo. Acho que justamente por ser essa releitura que é tão especial. Enfim, um final de episódio marcante, muito bonito, que me levou realmente a refletir sobre tudo que a gente já passou e tudo que a gente já viveu até chegar aqui em One Piece. O sonho do Luffy a gente pode especular. A maior festa do mundo, que todos possam comer e sejam felizes, um grande banquete, sei lá qual vai ser o sonho do Luffy, fazer 3 gols na pelada, pedir gol no Fantástico, tem várias opções. No entanto, eu acho que isso é o mais marcante. One Piece é sobre perseguir seus sonhos, e o Luffy tem um sonho muito específico que deixa todo mundo maluco e achando graça, e é um paralelo claro ao sonho do Roger. Quem sabe até é o mesmo sonho. Eu acho que também isso marcou o ponto de Yamato não estar ali, porque quem sabe Yamato não sabia o sonho do Roger, né? Eu não lembro se o Oden escreveu especificamente, mas certamente Yamato ia reagir da maneira muito específica que talvez desse a pista. Quem sabe a gente não vai ter uma cena no futuro que a gente vai ver esse momento e aí sim a gente vai descobrir a realidade do sonho do Luffy, que talvez seja o mesmo do Roger. Cara, isso ia ser muito hype. Enfim, esse foi o episódio. Achei um episódio bem bacana, bem maneiro. Eu dou uma nota 8.3 pra esse episódio, porque assim, óbvio, não é um episódio de Sakuga, monstros, sei que lá e tal, mas achei o ritmo muito bom, achei que adaptou diversos capítulos de uma maneira que mudou um pouco a sequência dos fatos, mas que ficou interessante, didática e bacana, e o Animation mandou bem. Enfim, galera, deixa o like, se inscreve, dá essa moral, continua acompanhando aqui, é remake de One Piece que vem por aí, é live action, é anime, é mangá, cara, One Piece tá insano, One Piece tá absolutamente insano, então vem curtir com a gente todo santo dia, porque é o melhor momento da história pra ser um fã de One Piece. Eu sou o Derek, Alan na edição, tamo junto, galera. É isso e valeu!